Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Vamos para Tiago 5, Tiago capítulo 5. Prestai atenção, vós ricos. Chorai e lamentai, por causa das desgraças que virão sobre vós. Vossas riquezas estão podres e vossas roupas roídas pela traça. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem testemunhará contra vós e devorará vossa carne como fogo. Tendo juntado tesouros nos últimos dias, o salário que desonestamente deixastes de pagar aos trabalhadores que colheram nos vossos campos, clama. Os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vivestes em delícias sobre a terra, satisfazendo vossos prazeres. Engordastes o coração no dia da matança. Condenais e matais o justo, e ele não vos oferece resistência alguma. Esta passagem é dura. Eu ouvi a tarefa para pregar nesta passagem e fiquei, não sei como pregar nisso. Então vamos ver se conseguir. E vamos explorar a razão que Tiago vai tão forte contra os ricos. Depois comecei a pensar, no entanto, para vermos a severidade da maldade deste fogo nos bens da terra, temos de pausar primeiro e ver a beleza de Deus. Então, a beleza de Deus é o ponto onde iniciamos. E o salmista diz: quem mais eu tenho no céu, senão a ti? Na terra, não desejo outra coisa além de ti. Postura de coração nisso. Quem mais eu tenho no céu, senão a ti? E na terra, não desejo outra coisa além de ti. Tu me farás conhecer o caminho da vida. Na tua presença há plenitude da alegria. À tua direita há eterno prazer. Esta beleza de Deus. Daí já falar da sua palavra, que revela quem Deus é. O seu caráter justo e misericordioso, afirmamos ao nível de coração que os seus ensinos, a Bíblia, são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. E outra vez, que para mim a lei da tua boca vale mais do que milhares de peças de ouro e prata. Nós temos um Deus lindo. E a beleza de Deus não tem medida e a sua misericórdia não conhece limites. E ainda assim, o ser humano, de forma geral, valoriza mais uma nota de 20 euros do que a presença de Deus Pai. Tiago mostra-nos hoje o que acontece quando o coração troca essa beleza pelos prazeres temporários desta vida. O coração perde sensibilidade para Deus e, ao mesmo tempo, acumula culpa diante do seu juízo. Mas o mesmo Deus que condena os que rejeitam é o Deus que oferece algo melhor. Não prazeres que passam, mas a alegria eterna, uma herança eterna na sua presença. Portanto, vemos Tiago apresentar um forte requisitório às acusações do Senhor
contra os ricos, que revela a sua preferência pelo conforto, por sua vez expõe a cegueira espiritual e o egoísmo. Então agora entramos no tribunal do Senhor dos Exércitos, com Tiago como o procurador. E ele estrutura esta passagem mesmo como se fosse um advogado, um procurador no tribunal. Então o versículo 1 é o requisitório, o sumário. Agora prestai atenção, vós ricos, chorai e lamentai por causa das desgraças que virão sobre vós. Depois, nos versículos 2 a 4, temos as evidências. Vossas riquezas estão podres, e vossas roupas roídas pela traça, vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem testemunhará contra vós, devorará a vossa carne como fogo, tendo juntado tesouros nos últimos dias. Segunda prova, versículo 4, o salário que desonestamente deixaste de pagar aos trabalhadores que colheram nos vossos campos, clama. Os clamores chegaram aos ouvidos do Senhor. E o Senhor dos Exércitos. Depois, no versículos 5 e 6, vemos as intenções do coração. Delícias sobre a terra, satisfazendo vossos prazeres. Engordastes o coração no dia da matança. Condenais e mateis o justo. Então, versículo 1. Primeiro vemos o resumo da acusação divina contra os ricos. Prestai atenção, chorai, lamentai por causa das desgraças que virão sobre vós. A primeira coisa para notar é que Tiago já deixou de usar o termo que costumava usar através da carta. No capítulo 1, no versículo 2, meus irmãos. Versículo 16, meus amados irmãos. Capítulo 2, versículo 1, meus irmãos. Versículo 5, ouçam, meus amados irmãos. Isto continua através da carta. Perceberam um ponto? Mas aqui, no versículo 5, ou no capítulo 5, versículo 1, temos Tiago a mudar o tom de voz. E ele diz, vós ricos. Já não é, meus irmãos. E ainda por cima, chama-nos a chorar e lamentar. Então podemos perceber que Tiago aqui já não está a falar com os crentes, com os seus amados irmãos, que têm o mesmo Deus Pai. Não. Agora, Tiago vira a sua atenção para os descrentes. E como um profeta do Antigo Testamento, eu disse, a passagem é estruturada da mesma forma, como se fosse um profeta do Antigo Testamento a condenar os outros povos que eram contra Deus. Como um profeta do Antigo Testamento faz ouvir as acusações de Deus contra os seus inimigos. Vemos aqui o amor de Deus pelo seu povo. Nesta passagem, que é tão forte, vemos o amor de Deus pelos seus filhos. Na condenação dos que o oprimem e a promessa de justiça e resgate para os seus filhos. Os ricos entregues à autoindulgência podem rir agora e gozar de prazeres passageiros. Mas Tiago avisa que o seu verdadeiro futuro é o choro e o lamento, porque a ira de Deus vem sobre eles. Então, estive a pensar qual é o futuro destes ricos. E sabemos do Apocalipse, os reis da terra, os nobres, os ricos, os poderosos, esconderam-se nas cavernas e entre as rochas das montanhas e diziam aos montes e aos rocheados, cai sobre nós e escondei-nos de face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Há de chegar um dia em que todos os que não estão sob o Rei dos Reis, estarão sob a ira de Deus. Será um dia de angústia e de aflição. Este é o seu futuro. Este é um futuro que só dá motivo para chorar e lamentar eternamente. E, como em qualquer tribunal, as evidências são agora trazidas à luz. Nos versículos 2 a 4, Tiago apresenta as provas.
apresenta duas provas principais. Acusação 1, as riquezas acumuladas. E acusação 2, os salários retidos. Primeira acusação. Vossas riquezas estão podres e vossas roupas ruídas pela traça. Vosso ouro e vosso prata estão enferrujados e a ferrugem testemunhará contra vós e devorará a vossa carne como fogo, tendo juntado tesouros nos últimos dias. Acusação 2. O salário que desonestamente deixaste de pagar aos trabalhadores que colheram nos vossos campos clama. Os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então vamos olhar para a primeira acusação. Os ricos em vista aqui acumularam riquezas, roupa, ouro, prata. São pessoas que confiam numa mentira. Dizem a si próprios, se não tiver aquela roupa, daquela marca, se não tiver aquele telemóvel, aquele carro, vou ser menos feliz. Essa é a mentira. Vou ser menos feliz. Em contraste desta postura dos ricos, Jesus, ao ensinar sobre o seu reino, como o seu reino funciona, disse, não junteis tesouros na terra. É uma ordem. Não junteis tesouros na terra, onde traça e ferrugem os consomem, os ladrões invadem e roubam. E ao não obedecer a este ensino claro, o rico passa a vida a acumular bens que serão destruídos. Ele vive orientado para aquilo que nem sequer pode levar consigo após a morte. Não tem perspectiva eterna. Isto não é apenas inútil. Se fosse inútil, não, mas é arrogante. É focado no seu próprio reino, em vez de ser focado no reino de Deus. Na sua ideia da alegria, em vez do que Deus diz que a felicidade é e de onde vem. Tiago diz, tendo juntado tesouros nos últimos dias. O que é que isso quer dizer? Quer dizer, nós já vivemos, nesse sentido, nos últimos dias. Isto mostra que Deus cumpriu a sua promessa. Já enviou o Rei Salvador para resgatar e reinar sobre o seu povo. Então, Tiago está a portar-se como se fosse um profeta do Antigo Testamento, mas ainda pior, já estamos nos últimos dias. Já sabemos que Jesus veio e já sabemos que Ele conquistou a morte. Por isso, embora esta acusação seja dirigida aos ricos que não seguiam Deus, ela também funciona como um aviso para nós, cristãos. Deus quer que entendamos que o dinheiro não é simplesmente nosso. Tudo nos foi dado por Deus. Tudo pode ser retirado por Deus. E por isso somos chamados a tratar tudo com responsabilidade. E para um fim específico. Para o seu nome, para a sua reputação, para a sua honra. E nós, que vivemos nos últimos dias, com a vantagem de saber que Jesus já veio e já fez tudo para nos salvar, que vergonha seria vivermos como se não tivéssemos um Deus bom e perfeito. Como se não nos importássemos com a honra do seu nome, da sua reputação. Como se o dinheiro fosse simplesmente nosso para dirigir. Uma postura arrogante. Em vez de ser de Deus, para usar no seu reino, para cuidar do seu povo e levar a sua mensagem ao mundo. Assim estaríamos a viver como quem não tem uma relação transformadora com Deus, com o coração dividido e sem entrega total a Ele. Esta foi a primeira acusação. Agora Tiago apresenta uma segunda. Havia ricos que se importavam mais com a sua roupa e ouro do que Deus, e ainda por cima oprimiam o povo de Deus
ao não lhes pagar o seu salário devido. Tiago diz que desonestamente deixaram de pagar aos seus trabalhadores. E no contexto, isto não era apenas uma injustiça qualquer, não é que estava tarde a pagar o salário. Não, isso significava a impossibilidade dos nossos irmãos, nesse tempo, de sobreviver, de comprar comida para as suas famílias, de manter o sustento diário. Não havia como. E tal como um bom pai odeia ver pecado contra o seu filho, nosso Pai Celestial odeia quando pessoas tratam os seus filhos mal. E isto é um conforto. E aqui já começa a fazer sentido, porque é que Tiago ia incluir estas acusações contra os ricos na sua carta aos cristãos. Isto deve ser um grande encorajamento, deve ser um grande conforto. Então já faz sentido, ok, mas esta carta foi escrita aos irmãos, agora está a acusar os descrentes, não faz sentido. Não, mas serve como conforto, serve como um aviso, mas também serve como um conforto. Logo depois de Tiago reconhecer que os ricos retinham os salários dos trabalhadores, neste caso os cristãos, ele diz que os clamores, isto é, as dores da injustiça, chegaram aos ouvidos do justo, do Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Uma imagem forte. Uma reclamação chegar aos ouvidos do Senhor dos Exércitos Celestiais. A minha reclamação chegar aos ouvidos do mais poderoso. Isso é um conforto. Ele é o Deus que comanda os exércitos do céu e ouve o clamor dos oprimidos e que, no tempo certo, fará justiça. Portanto, meus amados irmãos, quero que saibam, Deus vê e importa-se com as nossas dores. Deus vê sempre que estejas maltratado. Sabe. E Ele promete que toda a maldade será julgada. Ou na própria pessoa, o culpado, ou no nosso caso, em Jesus, que foi esmagado pelas nossas transgressões contra os outros. Por isso tenham esperança, perseverem, porque todo o joelho se dobrará diante do nosso Rei e nenhuma injustiça ficará sem resposta. Isto serve tanto como acusações aos descrentes, como consolo para nós. Agora, nos versículos 5 e 6, Tiago volta às acusações, mas traz o coração à luz. Vivestes em delícias sobre a terra, satisfazendo vossos prazeres. Engordastes o coração no dia da matança. Condenais e matais o justo, e ele não vos oferece resistência alguma. Igreja, enquanto isto não quer dizer que não podes tratar a tua esposa a um bom jantar, então tenham calma. Enquanto não quer dizer que não podes tratar a tua esposa a um bom jantar e desfrutar o vosso tempo e relação juntos, ainda se mantém um aviso. Então, podem jantar à vontade, mas ainda temos um aviso. E nós temos de levar a sério este aviso. O que vemos aqui é o coração por trás das roupas e do ouro e da prata. Ou seja, qual é a postura do coração atrás do que está orientado ao dinheiro? Um coração orientado à casa mais linda, ao novo telemóvel. O que é que está a acontecer no coração? É fome do luxo na terra. Vimos no versículo 6, delícias sobre a terra. Então é fome do luxo
da terra, a viver entregue aos prazeres do mundo que vai passar, a viver à procura de autoindulgências. Pedro também avisou, neste caso aos crentes: queridos amigos, lembrem que vocês estão estrangeiros, de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais que estão sempre em guerra contra a alma. Guerra contra a alma. Pedro direciona o seu aviso do mesmo diretamente para nós e para os nossos irmãos. Viver à procura de indulgência e prazer no luxo não é nada de mas isto não faz mal a outra pessoa, não faz mal a ninguém, não está tranquilo. Não, esse estilo de vida faz guerra contra a alma. Faz mal, faz mesmo mal. O nosso Pai não quer guerra contra a alma que Ele criou. Mas como é que faz mal? Então vamos avaliar o coração humano. Como Tito ensinou hoje de manhã, Deus é o Criador, nós somos criatura e Ele fez-nos à sua imagem. Então Deus tem vontade e criou-nos para também sermos criaturas com vontade. Somos criaturas de desejo. Então o coração humano está sempre à procura de ser satisfeito. A Trindade faz entre si. Nós estamos a precisar sempre dessa relação com Deus para termos satisfação. O problema não é desejarmos prazer, o problema é onde procuramos esse prazer. Então Jesus tem prazer no Pai, é para também termos prazer no Pai. Quando vivemos constantemente cheios dos prazeres temporários desta terra, conforto, vinho, eu gosto de um bom vinho, mas reconhecimento social, aceitação, algo acontece. A nossa fome por Deus começa a morrer. Quem está com o estômago cheio rejeita até o mel, mas para quem está com fome até a comida amarga é doce. Então, tenho uma boa mãe e ela sempre me disse: não é suposto comer a sobremesa antes da refeição, certo? Não é suposto comermos mousse de chocolate antes da carne. E tal como alguém que come doces o dia inteiro perde a noção da necessidade de comida verdadeira, também a alma que se enche de prazeres temporários desta terra perde a noção do prazer na presença de Deus. Já não se maravilha ao ler a palavra, já não permanece na oração porque não há essa alegria ou sentimento imediato. E não porque Deus deixou de ser belo, mas porque o coração perdeu sensibilidade. E é por isso que este pecado é tão grave e é por isso que Tiago bate tão forte. Não é apenas sobre roupa ou ouro, prata. Não é sobre quanto dinheiro que há na conta. É que Deus quer que estejamos conscientes da sua beleza. Que reconhecermos o perigo que há de confiar no dinheiro na conta. Para encontrarmos plena satisfação nele. E Tiago diz isto apenas para mostrar o que este estilo de vida faz ao coração. Não diz apenas para mostrar o que o estilo de vida faz agora, mas porque há um dia a chegar. Quando Tiago diz que eles enguardaram o coração no dia da matança, ele está a olhar para o dia do juízo final. O dia em que Cristo vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Isto não é apenas um conceito abstrato. Estamos a falar de um evento real, o regresso do nosso Rei. E nesse dia, os que persistem na sua rebelião vão ser julgados e condenados. Isto vai passar a ser um evento histórico. E o coração do rico, por trás de reter os salários dos nossos irmãos, era odiar, odeia.
Tiago acusa-os de terem condenado e matado o justo. Muito provavelmente o justo aqui referindo-se ao cristão. E o justo, com a sua perspectiva eterna, não resistiu. Os poderosos desta terra podem reinar agora e ferir as pessoas agora, mas nós sabemos que o nosso Rei Jesus já garantiu essa vantagem de estarmos nos últimos dias, já garantiu a vitória final. Quando esse dia chegar, quando Ele voltar, todo o joelho no céu, na terra, por baixo da terra, vai dobrar. E nós apenas aguardamos a vinda do nosso Senhor vitorioso, o Senhor dos exércitos celestiais. Isto fica ainda mais claro na passagem seguinte, mas para já sabemos que Tiago tem em mente o juízo que se aproxima. E fica mesmo claro no versículo 7 e a seguir, mas isto fica para a semana. Então os ricos vivem hoje como se esse dia nunca ia chegar. Mas estão apenas a preparar-se para ele, como gado a ser engordado antes de ir para o matador. Que não sejamos isso. E ao ouvires isto, se fiques com um desejo de esconder, talvez valha a pena pausar e avaliar como é que estamos a usar as nossas finanças. Rever as contas. Ver onde acusas o dinheiro. Também, quando nós, para a semana até em Assembleia, no dia 24, pensarmos em como vamos usar o dinheiro como igreja. Que façamos isso com perspectiva eterna, dando preferência ao reino de Deus, olhando para os pobres, tanto temporalmente como espiritualmente, mas que reflitam, até dia 24, a partir da palavra de Deus, como é que devemos usar o dinheiro. O que vai enferrujar e o que vai durar eternamente. Porque isto é a acusação de Tiago contra os que nem sequer conhecem Deus. E o nosso pastor e a postura das pessoas que engordaram as suas almas com satisfações passageiras. Nós que temos perspectiva e esperança eterna, que vamos receber uma herança do nosso Pai Celestial, fomos libertados de necessidade de correr atrás de prazeres temporários, de estarmos orientados para o prazer, porque nós já temos prazer garantido na presença de Deus onde estejamos. Então, amados irmãos, nós que éramos inimigos de Deus, já fomos aceitos na sua presença, onde há plenitude da alegria e eterno prazer. Deus renove-nos para que Ele seja o nosso maior desejo. Mais do que qualquer roupa, mais do que qualquer ouro, podemos dizer com toda a sinceridade, Deus, quem mais tenho no céu além de Ti? É na Tua presença que há plena satisfação e paz. Então oramos para que não sejamos enganados pelos prazeres temporários, pelo dinheiro, pelo conforto. Queremos ver a beleza que só há em Ti. Queremos encontrar satisfação verdadeira. Pai, não nos deixes entregues às nossas próprias formas de viver. Transforma-nos. Faz com que queiramos realmente usar o dinheiro que nos deste para te servir o Teu reino, para alcançar pessoas que ainda não Te conhecem, com a mensagem da Tua justiça, do Teu poder, do Teu amor. Rei Jesus, reina sobre nós, sobre as nossas contas, sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações. Há prazer eterno em Ti, Pai. E quanto os ricos satisfaziam os seus prazeres na terra, pedimos que na terra não tenhamos desejo de outra coisa além de Ti. Oramos isto em Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.